Olá, que fé, paz, amor e saúde seja com você. Hoje estou começando esse vídeo colocando imagens do que eu fiz nessa semana. Eu tenho uma TV, graças a Deus, um grande presente que nós recebemos, uma TV de 85 polegadas, uma Smart TV de 4K, e a gente também tinha até ontem um PS5, um PlayStation 5, muito bom, excelente, um videogame 4K de última geração e proporciona realmente muita diversão, entretenimento. São movimentos maravilhosos. A gente, como pessoas cristãs generosas que ama ao próximo, a gente sempre traz as crianças aqui da vizinhança e eles ficam jogando videogame conosco, às vezes somente entre eles, e é muito bom. Mas eu acabei tomando já uma decisão ontem, mas já tinha eu acho que meses que eu estava cada vez mais no meu coração o desejo de vender, de me desfazer desse PS5. Por quê? Porque estava atrapalhando a minha vida espiritual com Deus. Embora todos os dias eu orasse, por exemplo, eu orava 1 hora e meia hora, 50 minutos, 40 minutos, mas se eu não tivesse gastado algum tempo, ou até mesmo um bom tempo com o PS5, com o PlayStation, com o videogame, eu teria orado não 1 hora e meia, 50 minutos, mas eu tinha orado 3 horas, 4 horas, e isso é muito valioso, traz grandes resultados de você ver grandes avivamentos, curas, milagres, maravilhas acontecendo através da sua dedicação diária. Então, se o videogame está me atrapalhando, eu vou tirar. E aí eu vendi ontem o videogame e estou compartilhando com você aí imagens de vários jogos que eu jogava, né? Futebol excelente, o eFootball 2025, que foi atualizado. Eu acho que foi Deus que fez com que foi atualizado justamente no dia em que o meu coração estava queimando, querendo me desfazer do videogame. Acho que foi 1 ou foi 2 dias antes que o eFootball 2025 foi atualizado para eFootball 2026. E aí, justamente quando foi atualizado, eu não tive o mesmo desempenho que eu estava tendo no eFootball 2025. E aí eu acabei deixando o videogame de lado e vendendo ele no dia seguinte. Então o videogame estava sendo sim um embaraço. E sobre o que eu gostaria de falar com você nesse vídeo? Sobre o embaraço. O embaraço, ele é pior do que o pecado. O pecado Jesus já pagou por nossos pecados, mas o embaraço cabe a nós. Estar atento e eliminar todo embaraço que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Aos Hebreus capítulo 12 começa com o seguinte título: Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. No primeiro versículo começa dizendo: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Observe que esse versículo fala de um item muito esquecido e pouco falado pela grande maioria dos pregadores e ensinadores da Bíblia, que é o embaraço. Fala-se muito contra o pecado das pessoas, inclusive a grande maioria dos pregadores dizendo que se a pessoa pecar vai para o inferno, sendo que eles mesmos que pregam falando isso já pecaram milhares de vezes durante a vida. São mais de 8 bilhões de seres humanos, ninguém merece ser salvo, mas pouco se fala sobre o embaraço. Eu, diferentemente, gostaria de, através dessa mensagem, compartilhar com você falando sobre o embaraço e comprovando, mostrando a você que o embaraço ele é mais importante e, na verdade, na prática, é pior do que o pecado. Estamos saturados, desde a infância, de ouvir a maioria dos pregadores dizendo que se a gente pecar, a gente vai para o inferno, que a gente tem que parar de pecar porque os nossos pecados nos condenam ao inferno. Se os nossos pecados nos condenam ao inferno, então o sacrifício do Senhor Jesus foi em vão, não foi válido ou não foi perfeito, não trouxe os resultados que a gente precisava. Mas a verdade é que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi perfeito, foi completo, é válido, ele conseguiu, ele pagou pelos nossos pecados, ele não tinha pecado nenhum.
A condenação que os nossos pecados traria, Jesus já sofreu, ele já foi condenado em nosso lugar. Os nossos pecados que a gente pratica a vida inteira é uma dívida que já foi paga. Deus não é injusto de cobrar uma dívida duas vezes. Você me deve R$1.000, um amigo seu vem até mim, me paga os R$1.000, eu recebo a sua dívida que o seu amigo está me pagando e depois de algum tempo eu vou até você cobrar os R$1.000 de novo. Estou certo ou estou errado? Eu estou errado, o seu amigo não já pagou? Então, em relação a todos os milhares de pecados que você pratica a vida inteira, o Senhor Jesus já pagou. É só você assistir a paixão de Cristo. Eu vou comprovar, vou mostrar a você que o embaraço, sim, esse é pior que o pecado e acaba levando as pessoas a serem condenadas a passarem toda a eternidade no lago de fogo eterno. Esse versículo é uma grande riqueza, é um grande tesouro que a gente encontra na Bíblia para nos mostrar claramente o problema do ser humano e o que condena os seres humanos ao inferno, que é o embaraço. O pecado, como eu estava falando agora há pouco, já foi pago, Jesus já foi condenado em nosso lugar por todos os nossos pecados. Ele não tinha nenhum, está resolvido. Porém, tanto pessoas ímpias e a impiedade na prática que condena as pessoas ao inferno, o que o dicionário diz sobre o que é impiedade? Falta de respeito, de consideração às coisas sagradas. Na prática, impiedade ou ser ímpio é falta de respeito e consideração ao nosso Criador, ao Senhor Jesus Cristo, rejeitando o que Ele deu, que é o seu único filho, através de viver décadas, a vida inteira, 70, 80 anos ou mais, todos os dias vivendo o dia inteiro, e depois indo dormir à noite sem dedicar nenhum minuto de atenção ao Senhor Jesus, desprezando, rejeitando e ignorando, se fazendo inimigo de Jesus Cristo. Esse comportamento de impiedade é que condena as pessoas ao inferno. E o que é que leva as pessoas a serem ímpias e através da impiedade para o inferno? Eu aponto duas coisas. Uma é a visão deturpada, criada justamente pela maioria dos pregadores, de que Deus é um Deus iracundo, irado, um Deus mau, um Deus castigador, que pune a rigor, um Deus que odeia aquelas pessoas que praticam pecado, que castigam as pessoas levando-as para o inferno por causa de seus pecados. E as pessoas chegam a um momento que pode até abandonar o pecado, a impiedade, começar a frequentar a igreja, mas chega um momento que eles chegam à conclusão de que eles são pecadores, que eles têm vícios, que eles não conseguem serem efetivamente perfeitos, que eles não conseguem permanentemente guardar todos os 613 mandamentos da lei de Moisés. É o que a maioria dos pregadores ensinam, a lei de Moisés. E aí essas pessoas acabam desistindo, acabam concluindo que não conseguem, que são incompetentes de guardar todos os mandamentos, e então como vão ter um relacionamento diário com Deus? Acabam se afastando, e quando se afastam de Deus, passando a viver de novo ou iniciando uma nova vida de impiedade, fazendo de conta que Deus não existe, virando as costas para Deus, vivendo todos os dias o dia inteiro, gastando tempo com tudo que é coisa e depois indo dormir à noite sem dedicar nenhum minuto ao Senhor Jesus, essa vida de impiedade é que condena as pessoas ao inferno, mas começou com essa visão deturpada de uma pessoa tão amorosa, tão carinhosa, tão meiga, tão longânima, paciente, que é o nosso Criador. Esse é o primeiro motivo. E o segundo é o embaraço. Às vezes a pessoa tem uma visão, sim, religiosa, às vezes as pessoas vão à igreja, as pessoas têm uma visão que Deus é bom, que é amoroso, que a gente tem a vida eterna mesmo sem merecer. Porém, há um segundo item, que é o embaraço, e é justamente sobre esse assunto que o versículo está falando. Deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que nos rodeia. Então, observe que, além de o pecado nos atrapalhar, o embaraço é, na prática, pior que o pecado. Porque o pecado faz com que as engrenagens rodem e funcionem contra nós. Quais engrenagens? Você, no caso, é vítima ou preso por um embaraço. Esse embaraço leva você a não ter uma vida ativa diariamente de um relacionamento com Deus, sendo ímpio. A impiedade faz com que você não tenha intimidade com Deus e seja mais insensível, a sua consciência fica mais insensível e você acaba
abrindo mão do temor ao Senhor, sendo pobre ou miserável do temor ao Senhor e vivendo uma vida de pecados. Mas observe que toda essa consequência começa no embaraço. Você precisa estar atento a não apenas não se deixar ser preso pelo pecado, lembrando que, embora Deus não nos castigue a rigor, o nosso pecado Jesus já pagou por ele, não nos condena ao inferno, mas você, quando peca, dá permissão ao diabo para agir na sua vida, dando permissão para agir na sua vida financeira, na sua saúde, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos. Então, não vale a pena. E você perde autoridade, perde intimidade com Deus, e quando você precisa de um milagre, de uma bênção, você não recebe porque você não está em intimidade. Um exemplo que sempre compartilho: imagine você no calçadão, na rua mais movimentada ou no shopping, em algum lugar da sua cidade, onde está passando muita gente, e você fica pedindo ali R$500 às pessoas que passam. Será que alguém vai lhe dar R$500? Mesmo você justificando o motivo? Se você não conhece ninguém, todo mundo que passa ali, ninguém vai lhe dar. Você pode passar o dia inteiro, dias, semanas, meses, ou até mesmo o ano inteiro, e ninguém te dá R$500. Pode dar R$5, agora R$500 é muito difícil. Mas por quê? Porque você não conhece as pessoas e você não tem intimidade com essas pessoas. Agora imagine se você tem um amigo de infância, você é o melhor amigo dele e ele é multimilionário, multibilionário. Se você pede R$500, será que ele não lhe dá? Geralmente, pode ser que tenha muitos mesquinhos, né, e não dê, mas vamos levar em consideração não o coração, mas a intimidade. É sobre isso que eu estou falando, a intimidade com Deus. Então, se você tem intimidade com essa pessoa, se você é amigo desde a infância, essa pessoa vai te dar, pode te dar até mais do que R$500, pode dar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, de acordo com a intimidade que você tem com essa pessoa. Em relação a Deus, é a mesma coisa. Deus, ele quer te dar a felicidade completa, a vida eterna, mesmo se você merecer, mesmo você pecando milhares de vezes. Ele quer responder às suas orações, mas você precisa ter intimidade. Então você precisa evitar o pecado. Mas tudo começa muitas vezes com a impiedade. A impiedade muitas vezes também, mesmo sendo suplantada, aí vem um embaraço que nos afasta dessa vida de intimidade com Deus. O embaraço é algo muito importante que a gente precisa estar atento e eliminar. Estar atento porque você pode levar em consideração ou ter cravado, registrado na sua consciência diariamente que você é uma pessoa boa. Você não vive roubando, matando, fazendo grandes males a ninguém. Mas lá dentro, quando você vai olhar, observar bem, você podia ter muito mais intimidade com Deus, estar muito mais, ou ser muito mais desenvolvido espiritualmente, ter muito mais autoridade, poder, dons espirituais e obter muitas outras riquezas diante de Deus, mas você está pobre espiritualmente por causa do embaraço. E o que é o embaraço? O embaraço é qualquer coisa, qualquer atitude, comportamento, hábitos e costumes, principalmente, que atrapalham o seu relacionamento com Deus. Por exemplo, assistir TV é pecado? É lógico que não. Eu fui criado ouvindo, né, dizendo, as pessoas me ensinando, meu pai me educando, dizendo que era pecado por causa da igreja e religião que apontava, dizia isso. Tratava-se de uma igreja conservadora, tradicional, mas a Bíblia Sagrada não fala isso. Então é um ensinamento errado, até porque a mesma igreja que quando eu era criança ensinava isso, hoje todo mundo tem TV. A Bíblia Sagrada, embora haja modas e as culturas mudem, a Bíblia Sagrada tem princípios eternos. Então tratava-se de um ensino errado, e desde a minha infância eu aprendi, cheguei à conclusão de que não era pecado. Mas não é pecado assistir televisão. Mas eu lhe faço a seguinte pergunta: se você assiste muito TV e a TV atrapalha, não a TV em si, mas o hábito de você assistir muito a TV atrapalha você ler a Bíblia, orar, adorar a Deus e a igreja, evangelizar, trabalhar na obra de Deus, esse hábito de assistir televisão não está sendo um embaraço? Sim, está sendo um embaraço, está prendendo você e atrapalhando. A mesma coisa, você ficar mexendo no celular o dia inteiro ou muito tempo, atrapalhando um tempo valioso que você poderia estar investindo na leitura bíblica, no estudo da palavra de Deus. Você pode até usar o celular para isso, mas você não lê a Bíblia. Você poderia passar horas em oração, mas você não passa horas em oração, só ora na hora de dormir para agradecer. E aí você fica raquítico, fraco, fica
pobre, miserável espiritualmente, coisa que se podia estar forte e rico espiritualmente se não fosse o embaraço do celular, da televisão, mas você pode levar em consideração muitas outras coisas. Tem muita gente que pensa que precisa ser rico, como o Senhor Jesus Cristo disse que é muito difícil um rico ser salvo, mas a grande verdade por trás dessa fala é que as pessoas hoje, mesmo que tenham um celular de botão, se fica viciado no jogo da cobrinha, já pensou? Essa pessoa está sendo rico, entre aspas, porque essa riqueza, mesmo que não tenha grande valor monetário para nós, está atrapalhando o relacionamento, o desenvolvimento espiritual dela no reino de Deus. Então o embaraço da prática é pior do que o pecado. Você precisa estar atento, além de você evitar o pecado, você precisa estar atento ao embaraço. O pecado Jesus resolveu, mas o embaraço pode levar tanto à impiedade, ao afastamento de Deus, à desistência de Deus e, consequentemente, ao inferno, mas também levar você a ser um grande pecador por causa da sensibilidade da sua consciência, que é enriquecida ou sensibilizada através da intimidade com Deus. Você precisa estar atento a evitar o embaraço. Qual a minha dica para isso? Organize o seu tempo, organize a sua agenda diária e dê prioridade a Deus. Não é errado você assistir televisão, acessar a internet, as redes sociais, jogar, bater papo, mas chegou em casa ou acordou de manhã, você faz uma refeição, depois disso você quer se divertir. Não é errado se divertir, mas primeiro dê prioridade a você passar um tempo substancial, um tempo de qualidade com o seu Criador, com o Senhor Jesus, orando, lendo a Bíblia, adorando a Ele, etc. Depois vai sobrar muito tempo. Se você investe ali 5 minutos, 10 minutos, 20, 30 minutos que seja com Deus, 1 hora, ainda vai sobrar 1, 2, 3 horas para você fazer o que você quiser, tá bom? Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão Lucielmo Santana.